Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que eu pratico. Se então faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, é o pecado que mora em mim. Quem aqui faz somente o bem? Quem aqui pensa somente o que quer? Eu acredito que ninguém, né? Ninguém. E de fato, o nosso pensamento pode ser muito cruel. Ele pode ser um filme de terror. As nossas ações podem ser cruéis também. Isso acontece. Isso faz parte da experiência humana. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre a gente vai ter as melhores escolhas da vida. O próprio apóstolo Paulo desabafou ali na carta que ele fez aos Romanos, de que por mais boa intenção que ele tinha, muitas vezes ele fazia o que era ruim. E assim é, assim somos. Seria maravilhoso se pudéssemos sempre fazer o bem, sempre estar alegres, sem dor nenhuma. Mas não é isso que acontece. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre por que acontecem essas coisas, por que a vida pode ser tão cruel, por que os nossos pensamentos podem ser tão cruéis. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, imagino que com certeza, você já se pegou pensando em conversas imaginárias, diálogos imaginários, onde você tá ali fazendo alguma atividade e se pega pensando numa situação passada e fica ali dialogando e remoendo aquela coisa do passado e pensando no que você deveria ter falado naquele momento, a melhor palavra que você poderia ter falado naquele momento. Mas aí você se vê consciente por um minuto e pensa, por que é que eu tô fazendo isso se eu não consigo controlar o passado? Não, eu não quero mais pensar nisso. Aí passa 2 dias, tá lá você pensando novamente, ou julgando alguém, a vida alheia, o seu vizinho, a sua mãe, o seu pai, julgando as pessoas dentro da sua mente. Sim, a nossa mente ela pode ser muito cruel e não tem nada que nos trai mais, que nos machuca mais, que nos sabote mais do que as nossas próprias mentes. Mas por quê? Por que isso acontece? Bom, para a gente entender melhor isso, a gente vai aprofundar na última fronteira da ciência, que é a construção do pensamento, o processo de construção do pensamento. A gente vai aprofundar em uma pesquisa do Dr. psiquiatra Augusto Cury. Ele vai dizer que existem 4 fenômenos que acontecem na sua mente sem autorização do eu. Eles leem a memória. Então é sobre isso que a gente vai falar, a gente precisa entender, a gente precisa mergulhar dentro das nossas mentes para conseguir ter um certo controle dela. Mesmo que cometamos erros, pois isso faz parte, mas que a gente possa cometer mais acertos, né, a partir de agora. Então a gente vai entender que fenômenos são esses e como que a gente pode usar ferramentas ao nosso favor para conseguir ter um maior controle emocional diante de situações difíceis. O primeiro fenômeno é o gatilho da memória. Enquanto eu estou aqui falando, está sendo disparado milhares de gatilhos, que está influenciando o modo como eu falo, o modo como eu me comporto. Muitas vezes esses gatilhos, eles são imperceptíveis. E por isso que muitas vezes você pode reagir a alguma circunstância com raiva, com ansiedade, com impulsividade, sem entender por que você está agindo de tal maneira. Provavelmente é porque você está acionando esses gatilhos da memória. O segundo fenômeno é o arquivo mental.
É por meio desse arquivo mental que a gente consegue enxergar e ter consciência do mundo ao nosso redor, do mundo em que vivemos, do mundo em que é. O terceiro fenômeno, e muito importante você compreender, é a âncora da memória. Essa âncora, ela pode ter 3 caminhos: hiperfoco, o foco e a ausência de foco. No hiperfoco, vai se abrir uma janela tensa, uma janela, um arquivo killer, traumático, com um alto volume de tensão. E nesse momento, se esse volume for muito grande, a âncora ela vai se instalar. E é por isso que nos primeiros 30 segundos desse arquivo, dessa tensão, a gente pode cometer os maiores erros das nossas vidas. A gente pode dizer palavras que machucam, palavras que jamais deveríamos dizer para alguém que a gente ama. Pais podem agir de maneira que jamais deveriam agir com o filho. Já o foco é o contrário. O foco é o que provavelmente muitos de vocês estão fazendo agora, prestando atenção no que eu estou falando, assimilando o que eu estou falando, absorvendo o que eu estou falando, e o foco ainda vai te motivar a agir logo em seguida. Hoje os jovens eles estão com falta disso. Hoje, na era tecnológica, a gente vê que as pessoas elas não conseguem prestar atenção, elas não conseguem ficar assistindo um vídeo, uma palestra de 1 hora, porque não conseguem, não têm o foco necessário, não conseguem ter a atenção necessária para assimilar tudo que está sendo falado. E esse é o terceiro caminho que a âncora pode se instalar, que é a ausência de foco. A gente vê muito isso em crianças autistas, em jovens hiperativos, pessoas com TDAH. O quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele lê e relê milhares de janelas que estão abertas em funcionamento na sua mente. Por isso que muitas vezes você está fazendo alguma atividade e passa um pensamento sem você querer, porque essas janelas estão abertas sem a autorização do eu. Se você acha que você é um humano complicado, você é. Se você acha que você é complexo, você é muito complexo. Tudo que a gente sabe sobre a mente humana, tudo que a ciência sabe ainda é a ponta do iceberg. A gente ainda tem muito que descobrir, mas o pouco que a gente sabe, a gente já consegue trabalhar para que a gente consiga ter uma gestão emocional melhor. Ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente e colher os frutos disso. Mas então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um choque de realidade nesses 4 fenômenos. Tá? Esses 4 fenômenos, eles são como 4 copilotos que estão navegando junto à nossa mente com o piloto principal, que é o eu. Mas se a gente não ter o controle, esses 4 copilotos podem pegar a ferramenta de navegação e cometer acidentes jamais programados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inserir sementes mentais, sementes que darão frutos dentro da nossa mente. Uma semente ela pode ser extremamente pequena, ela pode não ter formosura, beleza nenhuma, mas nunca duvide do poder de uma semente, porque ela pode gerar grandes florestas, ela pode mudar a paisagem social, ela pode mudar a paisagem da sua mente, ela pode nos dar um ar mais puro. Então a gente vai introduzir pequenas sementes, pequenos atos que a gente vai fazer no nosso dia a dia para que a gente consiga ter esse controle mental. A primeira coisa que a gente pode fazer e começar a trabalhar é a transparência. Quem não é transparente, leva para o seu túmulo, guardem isso. Quem não é transparente, leva para o seu túmulo os seus conflitos. Ser transparente, reconhecer o seu erro, reconhecer as suas loucuras. As pessoas elas não se reinventam, não porque elas não têm capacidade, é porque elas não reconhecem os seus erros, não admitem as suas fraquezas, não se arrependem. A gente vê muito isso nos nossos governos humanos,
nos governantes, olhe quantas guerras, olhe quanta luta de poder. Eles querem provar quem é o melhor. Muitos querem provar que são melhores do que os outros, poucos reconhecem das suas fraquezas. Uma pessoa que não tem erros, uma pessoa que não se arrepende, é uma criança, é um imaturo e nunca vai conseguir ser um grande líder porque não consegue nem liderar a sua própria mente. Ser transparente é fundamental. A segunda semente que a gente pode utilizar é mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Muito fácil uma pessoa sentar na sua posição de julgador e apontar as falhas do próximo. É muito fácil a pessoa ficar cobrando as coisas que o outro não faz. Isso é muito comum nos nossos relacionamentos, entre casais, entre pais e filhos. Pouco aplaude os acertos, pouco exaltam as coisas boas que as pessoas fazem. Então a gente precisa mudar essa era. Aqueles 4 copilotos podem fazer você se tornar viciado nisso. Tem pessoas que são viciadas em apontar erro. Isso vira um hábito na vida delas. Pais, mães, em vez de você ficar julgando, né, as coisas que seu filho não faz, apontando os erros dele, celebre os pequenos acertos, as pequenas conquistas. Você vai estar exaltando o seu filho, vai estar animando ele para continuar acertando mais. Você que tem uma empresa, que é um empresário, comece a fazer isso com seus colaboradores. Tire eles do anonimato e da rejeição e daquela coisa de ficar cobrando. Toda vez que você vê um colaborador seu sendo um bom atendente, um bom ouvinte, uma pessoa que soluciona os problemas, aplauda, coloque ele no estrelato, porque isso vai voltar em dobro para você. Se o seu colaborador for aplaudido mais, ele vai ser motivado a agir de maneira melhor. Consequentemente, a sua empresa vai ter um desempenho melhor, porque você depende desse colaborador. E a terceira coisa que precisamos entender é sobre a dor. A gente precisa usar a dor para crescer. A dor, ela faz parte da experiência humana. Não tem como viver uma vida sem dor. Todo mundo tem a sua própria dor, carrega a sua dor, a sua história. E vai ter várias outras dores e problemas ao longo da sua vida até a sua morte. Porque ser humano é entender que vamos sofrer. Toda perda, toda angústia, todo fracasso, todos os abalos emocionais e de relacionamentos é uma dor. Mas a gente precisa abraçar essa dor, dançar com essa dor. A dor, ela pode ser acariciada, ela pode ser totalmente prazerosa. E a gente não vê nisso, a gente fica focando na dor como se ela fosse um monstro. E se a gente dá as costas para a dor, ela pode tomar uma proporção gigantesca. E isso pode fazer a gente perder o valor pela vida, a gente passa a não ver a beleza da vida. Então a dor, ela tem que ser uma aliada, ela tem que ser motivadora para que você não desista. Tudo que você quiser alcançar na sua vida, você vai ter que subir uma montanha. E subir essa montanha é saber que vai ser cansativo, vai ser doloroso, vai ser difícil. Tudo vai depender o quanto o seu eu aí dentro está disposto a encarar essa dor com leveza. As pessoas, elas encaram a dor como um monstro, elas criam a dor como algo muito pesado, elas compram algo que não lhes pertence. Quando você chega aonde você quer chegar e passa por todas as dores, você olha para trás com muito prazer, com muito mais prazer. É totalmente diferente uma pessoa
que conquista algo com o seu suor, com o seu desempenho, com todas as suas dificuldades, do que aquela que ganha tudo isso. Você dá mais valor quando você sofre, você aprende, você adquire uma experiência. Essa experiência pode te motivar a ser mais forte mentalmente. Uma mulher, quando ela está grávida e ela vai parir o seu filho, as mulheres que vão fazer isso naturalmente, elas sentem uma dor imensa. E não é só a dor física, é uma dor emocional, uma dor na alma. Mas quando elas ganham o seu bebê, nada disso mais é válido. Ela sente alegria, ela tem empoderamento, ela sente só o êxtase da situação. Porque elas sabem que elas conseguiram, que elas passaram por toda aquela dor, mas elas não sentem mais a dor quando chega lá, quando está com seu filho no braço. Ou seja, isso nos mostra que a dor, ela pode ser extremamente prazerosa. Então use a dor para crescer. Uma pessoa que está lá no fundo do poço não tem mais para onde correr e está lá no fundo do poço mental, sentindo uma dor enorme, ela pode ter a maior e melhor ideia, a mais brilhante ideia lá no fundo do poço, porque a dor ela pode ser extremamente criativa. Use a dor ao seu favor. Bom, eu poderia falar tantas outras coisas, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas comece um passinho de cada vez. Isso são passinhos que a gente vai dando nas nossas vidas e que vai mudando todo o cenário ao nosso redor. E a gente vai conseguindo ter um pouquinho mais de controle das nossas decisões, da nossa vida, da nossa mente. E a gente consegue liderar a nossa navegação mental, junto com esses 4 copilotos. Tá bom? Eu espero que esse vídeo motive vocês, ajude vocês de alguma maneira. Esse é o meu maior e sincero desejo em gravar esses vídeos. É que ajude a cada um de vocês a evoluírem como ser humano. Porque todo mundo tem essa capacidade. Tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.